Glória, glória, glória a Deus. Olá, amigos, a paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mais esta live abençoada. Bora lá então chamar o pessoal, convidar pessoas, enviar aí o link para alguém, para nós estarmos entrando num assunto importantíssimo da Palavra de Deus, concernente, paz do Senhor Clóvis Moraes, Deus abençoe, concernente a um assunto muito importante acerca dos dízimos e das ofertas alçadas, e também incluindo os ministros. Deus possa estar abençoando a cada um. Nós vamos ter hoje aqui conosco a participação, mais uma vez especial, do nosso presbítero Leonardo. Que Deus possa estar também abençoando a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Dá um tempinho para ele entrar aqui. Glória a Deus. Paz, irmã, Deus abençoe. Vamos abrir enquanto isso, enquanto ele não chega. Aleluia, está chegando por aí. Vamos abrir a nossa Bíblia em Malaquias capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Malaquias capítulo 3, verso de número 10. Desde já eu quero convidar você a participar com a gente, escrevendo nos comentários aí um assunto que você acha importante. Nas próximas semanas nós vamos estar aqui. Já estamos fechando algumas parcerias com alguns irmãos, alguns pastores de outra cidade. E eu gostaria de trazer uma palavra que seja necessidade atual da igreja. Então que você possa estar participando, escrevendo aí um assunto que você gostaria de ouvir a gente falar nos comentários, tá bom? Malaquias 3 e o verso de número 10. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, nesse texto aqui, nós já temos alguns
princípios da palavra de Deus acerca desse assunto importante. Ou seja, nós vamos ver no texto vários benefícios para a vida de quem é um dizimista. Olha o texto: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aqui já tiramos o primeiro princípio para esta noite, que eu vou até anotar aqui para esta tarde. Primeiro princípio: o dízimo é mantimento da casa de Deus. Amém? O dízimo, então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, cuidado com a casa, no sentido de cuidar aqueles que ministram naquela casa, tá bom? Então, o primeiro princípio do dízimo é para que haja mantimento na casa. Ou seja, o dízimo precisa ser usado, necessariamente tem que ser usado para manter a casa de Deus, manter os ministros ocupados com a casa de Deus, manter a situação que a casa de Deus se encontra. O que entra em mantimento? Em mantimento entra contas como aluguel, como água, como luz, como coisas corriqueiras de uma família natural. Para esta parte é que nós trazemos o dízimo à casa do tesouro. Vamos tentar o contato com o presbítero Leonardo mais uma vez? Deixa eu ver se ele... Deixa eu ver se ele nos atende. Nenhuma resposta do convidado. A internet lá não está muito boa, não. Mas vamos continuando aqui. Daí ele liga aqui para nós. Então, o primeiro princípio que nós vemos aqui é para que haja mantimento. Cuidado, tá? Ele escreveu aqui que não está conseguindo entrar. Tenta aí. Chegou? Adicionando. Vamos lá. Glória a Deus. Graças a Deus. Paz de Cristo. Paz do Senhor a todos. Só falar de dízimo e oferta, até a internet dá uma travada aqui. Até a internet cai nessas horas. Dá uma saudação pro pessoal aí para mim prosseguir aqui. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe você nessa tarde aí. E esse conteúdo que a gente está liberando aí para os irmãos aí possa ser de muita valia para a sua vida. E já aproveitando, já convidar os irmãos a interagir conosco na live aí, né? Você que tem uma pergunta aí, já coloca aí nos comentários aí, a gente vai ficar atento à sua pergunta. Já tem uma pergunta do irmão, já tá chamando nós de herege ali, já, ó. Nem começou a live, já chamou nós de herege. Tá, doido. Sai da lei, meu irmão. Quem escrever aí, sai da lei, meu irmão, deixa de ser herege. Nós vamos provar aqui que o dízimo não é da lei. Ai, ai, ai. Será que ele aguenta ficar até o final da live, ou não? Eu acho que ele vai aguentar sim, ele vai suportar sim. Mas nós vamos provar aqui que o dízimo não é da lei. Mas vamos prosseguir no assunto aqui, Léo. Eu estava dizendo aqui, nesse texto de Malaquias 3, e o verso 10, que o princípio do dízimo é o mantimento da casa de Deus. E vale lembrar aqui que é muito mais importante o cuidado com os ministros do que o cuidado com o templo. Porque o templo pode ser em qualquer lugar.
na rua, no asfalto, na casa, na igreja, debaixo de um pano, debaixo de uma lona. Mas o mais importante é pensar que o dízimo é mantimento daqueles que sustentam a nossa fé, que têm a responsabilidade de trazer um alimento do céu para a nossa casa. Então, o dízimo vale muito mais para aquele que impõe a mão sobre a nossa cabeça do que especificamente para o lugar a qual nós estamos congregando. É isso ou não? Isso aí, né? Uma vez que o seu ministro não, digamos assim, não pegasse da oferta, no começo da oferta, do dízimo, né? O dizimista não era abençoado, né? Não consegui ouvir o final. Se o ministro não comesse do dízimo do dizimista, o dizimista não era abençoado. Isso, exatamente. Exatamente isso. Então, continuando no texto aqui de Malaquias 3:10, diz assim, ó, trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, na casa do tesouro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aí começam os benefícios. Se eu não vos abrir a janela do céu. Olha só, às vezes a gente quer ter o céu aberto sobre nós, quer que Deus abra as comportas do céu, não tem um louvor que fala, vai chover, abra as comportas do céu, né? Mas aí, quando eu entrego o dízimo, Deus abre sobre a minha vida a janela do céu. Então, primeira bênção do dizimista, vou deixar anotado aqui. As janelas do céu são abertas sobre ele. Então, é a primeira coisa. Exatamente. A janela do céu é aberta sobre a vida do dizimista. Terceiro ponto aqui, só nesse versículo. E não derramar uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher. Então perceba, o dízimo atingiu a janela do céu no primeiro aspecto e agora ele está atingindo os lugares na terra, até que não haja lugar suficiente para recolher. Então o dízimo conecta o céu com a terra. É isso mesmo? É isso aí. Estou anotando aqui. Tá anotando aí? Opa! Vamos aprofundar um pouco mais então no texto? Vamos lá. Deixa eu só fazer uma pergunta aí. A lei não está na Bíblia, não? Está na Bíblia? Deixa eu fazer uma pergunta também. O Salmo 23 tá no Antigo ou no Velho ou no Novo Testamento? Está no Antigo Testamento. E o Salmo 91? Também está no Antigo Testamento. E o Salmo 42? Na minha Bíblia aqui está no Antigo Testamento. Está no Antigo Testamento? Ah, mas então quando é coisa boa serve para mim, quando é para mim cumprir não serve, não. E aí? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ou Deus mudou do Antigo para o Novo, né? Os 10 mandamentos estão no Novo Testamento? Olha aí, na minha está no Velho. Então por que para uns serve que está no Antigo e para outras coisas não serve? Então não estou sabendo, não. Mas vamos lá para o texto aqui, vamos lá para o texto. William Ganzella, paz de Cristo. Rosicrede Croca, paz de Cristo. Josi Costa, Deus abençoe, paz do Senhor. Verso 11. E por causa de vós, por causa de quem? Dos dizimistas, repreenderei o devorador. O devorador já é agora o aspecto dos anjos caídos, que engloba aí
as coisas das trevas, do inferno, enfim. Ou seja, eu atinjo o céu com a janela aberta, eu recebo uma bênção tal que os celeiros não tenham lugar para recolher, e Deus ainda repreende o devorador. Deixa eu só ver uma mensagem aqui. A janela do céu derrama chuva e não dinheiro, certo? Exatamente. Olha o texto para você ver. Repreenderei o devorador, ele não vos destruirá o fruto da vossa terra, a vossa vida do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Deus derrama a chuva, abençoa a agricultura, o celeiro se enche. Ai, ai, ai. Não é dinheiro não, filho, mas a chuva traz a possibilidade da riqueza. No lugar que mais chove são os lugares mais ricos. Ou vai falar para mim que as pessoas lá no Nordeste que não tem chuva, quando chove não é uma bênção, não é a janela do céu que se abre. Exatamente. Não é uma riqueza para eles. O que muita gente joga fora, para eles é uma riqueza. Então perceba, o dízimo ele não só traz prosperidade para aqueles que estão dizimando dentro da igreja, não. O dízimo traz prosperidade para a nação inteira. Olha só, para a nação inteira. E todas as nações verso 12, vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu fazer uma analogia aqui. Posso fazer uma analogia atual agora? O agronegócio do Brasil está batendo todos os recordes até aqui. O agronegócio brasileiro foi o que sustentou a economia quando a maioria dos aspectos industriais pararam. O agronegócio foi que manteve o Brasil rodando em pé, os caminhoneiros e o agronegócio. Por que isso foi possível? Porque haviam dizimistas, ou existem dizimistas que dizimam sobre o altar, e do altar de cada igreja, seja grande, seja pequena, seja do norte, seja do sul, seja do leste, seja do oeste, de lá daquele altar, Deus designa a bênção para toda a nação e o campo é abençoado. Aí, antes de você continuar, pastor, compartilhe essa live aí, irmãos. Você que pode aí, compartilha aí para alguém que é contra os dízimos, contra a oferta, para que entre dentro dessa live aqui e entenda que dízimo é princípio, são bênçãos que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, sobre a vida do dizimista, ofertante, para que você não fique ignorante na fé, achando que a Bíblia é só uma bitola que a gente tem que ser seguida assim, e não fala sobre dinheiro. A Bíblia inteira fala sobre dinheiro, fala sobre dízimo, sobre oferta. A Bíblia fala que o povo perece por faltar conhecimento. Então vamos colocar conhecimento aqui na mesa das pessoas aí, para as pessoas se alimentar de coisa boa. Vamos continuar aqui. A maioria das pessoas, elas geram dentro de si uma barreira concernente aos dízimos e concernente às ofertas, porque na maioria dos lugares, das igrejas que elas frequentam, os pastores ensinam o dízimo para as ovelhas, porém ele mesmo não é um dizimista. Então fica um julgo desigual de quem está sobre o altar, liberando, traga aqui o seu dízimo, é difícil, mas tem que trazer. Mas ele mesmo não é um dizimista. É por isso que gerou no coração das pessoas uma barreira contra isso. Mas eu quero falar aqui, desmistificar isso,
quebrar esse conceito. Por quê? Porque no céu, no reino de Deus, não entra pastores. Lá só entra ovelha. Ou seja, eu não posso pedir para a igreja trazer o seu dízimo no altar da minha igreja, qual eu sou pastor, se eu também não ser dizimista na vida de alguém. Eu não posso pregar algo que eu não esteja disposto a cumprir também. Eu não posso exigir que alguém faça um sacrifício que eu também não faça esse sacrifício. Por isso, Léo, eu quero que você abra aí a sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 7, para nós vermos um princípio também importante do dízimo. Olha só, irmão, nós já aprendemos aqui que o dízimo mexe com o céu, mexe com a terra e mexe com o inferno. Nós já aprendemos aqui, se a igreja não devolver o dízimo, como a igreja, se eu não devolver o dízimo, como que a igreja sobrevive? Olha aí a pergunta. Como será, hein? Eu não sei. E aí, Léo, responde essa daí. Isso aí quem tem que resolver, quem é contra o dízimo. Eita Deus! Então, Hebreus, Léo, 7, e o versículo de número 5 em diante. Lê para nós aí, Hebreus 7, e o versículo do 5 até o versículo 10. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos ombros de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Amém. Marquinhos, já eu te respondo aí, tá? Se sou assalariado ou não, só para nós não perdermos essa daqui. Então, Léo, o verso 9 que você leu aí, diz aí, ó. E por assim dizer que por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Ou seja, aquele que recebe o dízimo, ele não está isento de ser um dizimista. Só existe pessoas que têm esse pensamento porque tem pastor que exige o dízimo de alguém e não se compromete em fazer a sua parte. Ou seja, ele é pastor de um local, mas ele não é ovelha de lugar nenhum. Ele se transformou em um profissional do altar, porque ele não tem vínculo com ninguém. Ele não reconhece a unção de Deus na vida de ninguém. E como tem pastor desse jeito, abre a possibilidade para ter irmãos assim desta forma também. Mas um detalhe aqui, Levi, que recebe dízimo, ele também pagou o dízimo. Amém? Então, eu recebo de alguém que reconhece Deus na minha vida e que tem um pastoreado sobre aquela pessoa, e eu tenho que pagar desse dízimo para alguém que eu reconheça como pastor na minha vida, que tem a unção de Deus para ministrar sobre mim. Porque no céu não vai entrar o pastor Emerson,
o céu vai entrar a ovelha. Certo? Aí você vai... Pastores que passaram por cima da Bíblia, né? Já se transformaram, como diz o pastor Edivaldo, em vice-deus, bem Ué, maior do que eles. exatamente. Aí você vai dizer assim, ó, mas nesse texto aí, diz que Levi ainda estava nos lombos de Abraão quando ele entregou o dízimo. Olha só, Levi estava no lombo de Abraão quando ele entregou o dízimo. Uma pergunta para você. Levi é diretamente filho de Abraão? Não. Não. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou Levi. Perceba a importância. O dízimo alcançou a 4ª geração. Abraão, Isaac, Jacó, Levi. O dízimo permaneceu vivo, o dízimo que Abraão entregou quando Levi nasceu. Mas aí você pode falar assim, não, mas foi Abraão que entregou, Levi ainda estava nos lombos. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, em Números. Esse daqui tem pastor que não vai suportar, não. Será? Ah, não vai. Calma, irmão, não convulsiona não, nós já vamos entrar nessa parte aí. Tem gente emocionada aí. Tá, não convulsiona não, calma aí. Isso aí que eu acho o grande problema das pessoas. As pessoas que entram dentro da igreja, desse tipo aí. Mal entrou dentro da igreja, já quer virar pastor, não sabe que tem uma construção antes, não sabe que tem um alicerce antes para ser construído. Então, primeiro nós estamos construindo o tema, estamos construindo a história para que os irmãos entendam o final. Não adianta nós chegar no final lá, falar sobre o dízimo no Novo Testamento, sendo que a gente nem explicou o Antigo Testamento ainda. Exatamente. Ô Mateus de Croc, convido o pessoal aí a compartilhar a live. O Zé Rui, meu Deus. Vou ler aqui Números, capítulo 18. Números 18 e 23. Posso ler? Pode ler. Mas os levitas, filho de Levi, né, certo? Filho de Levi. Filho de Levi. Levi é o que nós lemos lá atrás, lá. E, aliás, está no Novo Testamento, lá, né, em Hebreus, né? Na minha Bíblia é Novo Testamento. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação. Eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. E porquanto lhes disse, por meio dos vossos, dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falará aos levitas e dir-lhe-ás, quando receberes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Então, quem recebe dízimo precisa necessariamente tirar os dízimos dos dízimos. Se existe uma congregação cujo pastor não é dizimista, o pastor está em pecado contra Deus, porque ele está exercendo uma posição que ele não pode cumprir. Mas o texto diz que aquele quem foi ordenado por Deus
para receber o dízimo, também precisa pagar o dízimo. É forte, hein? E aí? É forte, hein? Então, até dos dízimos, você que está entrando na live aí agora, você que entrou faz pouco tempo aí na live aí, no começo da live a gente estava falando sobre para que é o dízimo. A Bíblia diz que o dízimo era para sustentar o sacerdote, aqueles que trabalham na obra do Senhor. Aqui nesse texto nós falamos dos levitas, os levitas que trabalhavam na obra do Senhor. E aqui nesse texto de Números, capítulo 18, versículo de número 21 em diante, a gente está vendo que até mesmo aqueles que trabalham na obra do Senhor precisam honrar ao Senhor com seus dízimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Ô, Léo, só dá um espacinho aqui para me responder o Marquinhos, que é um amigo meu. Eu não tenho um salário fixo, fixado pelo meu pastor, que é o pastor Edivaldo. Não tenho um salário fixo. Mas eu posso te garantir que nos primeiros anos da igreja aqui, eu não tinha como me manter financeiramente aqui. E a sede bancou tudo para mim aqui. A melhor maneira para mim ficar aqui em Santa Mariana, as condições possíveis para mim ficar aqui foram bancadas por 3 anos pela sede. E agora, depois de 3 anos, a igreja conseguiu se manter sozinha, passando um período de mantimento, e agora a igreja já tem condições de ser uma igreja dizimista. Então, desde os 3 anos e meio, mais ou menos, que eu estou aqui, agora eu sobrevivo dos dízimos, das ofertas dos irmãos, e já conseguimos também ser uma igreja dizimista, mandamos lá o dízimo para o nosso pastor presidente, ainda que ele não gosta que chame de presida, né? Agora deixa eu perguntar, pastor. O senhor que não teve um salário fixo, o senhor era dizimista também? Sempre dizimista. Sempre dizimista. Naquilo que fazia fora da igreja, sempre dizimista. Nas atividades, vamos pôr assim, extracurriculares, sempre dizimista. Antes de vir para cá, sempre dizimista. Eu quero agradecer também a vida aí da Poliana, que Deus abençoe. Obrigado pelo comentário, fico feliz demais por esse reconhecimento. Deus abençoe sua vida. Então, pastor, tem um negócio interessante aí. Mesmo as pessoas, mesmo os pastores que são dizimistas, eu posso dizimar na minha própria igreja? Meu Deus! Aí, o missionário Laudelis, a senhora que me chama de polêmico, ó. Tá vendo aí, né, o seu filho aí, ó. Eu que sou o polêmico. O povo quer saber. O povo quer saber? Não, eu não posso dizimar na minha própria igreja, porque dizimar na própria igreja é hipocrisia. Eu não posso cuidar de algo que não é meu. O consagrado é do Senhor. E sempre vai ter alguém que foi consagrado por Deus na sua vida para ficar com aquilo que é consagrado para você. Porque o que é consagrado a Deus, para mim, se eu ficar com ele, se eu reter isso, é maldição. Então a maldição é destruída quando eu entrego, eu tiro o consagrado de dentro da minha casa. Amém? Fica claro isso, que quando o povo de Deus, eles chegam na terra prometida, a primeira cidade que eles pisaram, que era a cidade de Jericó, era consagrada ao Senhor. Era como se fosse o dízimo.
consagrado a Deus. Então, era para ser entregue essas coisas aos sacerdotes e não poderia ficar com ninguém, porque era consagrado ao Senhor. Eles não poderiam usufruir daquilo. Mas aí um homem muito esperto, chamado Acã, ele pega uns ciclos de prata, ele pega uma cunha de ouro, ele pega uma capa da Babilônia e ele esconde isso em casa. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi destruído por Deus. Por quê? Porque ele se apropriou de algo que não era dele, que era consagrado ao Senhor. E aí, comente aí. Consagrado a Deus. Chama o povo aí de novo, Léo. Vamos lá, pessoal. Compartilha essa live aí, ó. Bom, chama o irmão aí, seu irmão que, como diz o pastor, seu irmão que é polêmico. Geralmente tem uns irmãos dentro da igreja aí que não gostam de dizimar, não gostam de ofertar. Se você não gosta de dizimar, você não gosta da Bíblia, então. Porque essa Bíblia está escrito que isso é princípio, você não gosta de Bíblia. Você que gosta de Bíblia, então, aí, ó, Felipe Isaías, esse aqui é polêmico, pastor. Esse é polêmico, esse está direto de Curitiba, Paraná. E esse gosta do debate, hein? Esse gosta. Esse é dos nossos, então, né? Convidar ele qualquer hora aí, ó. Fazer uma live lá diretamente de Curitiba. Sim, vambora. Então, o dízimo, ele é um princípio de hierarquia. Ele passa de um para o outro. Por exemplo, alguém dizima numa congregação, seja ela qualquer. Amém, irmão? A congregação vai separar esse dízimo, vai tirar os dízimos dos dízimos e vai entregar para uma sede, para um pastor que tem autoridade sobre eles. Esse pastor que tem autoridade sobre eles, ele vai pegar tudo aquilo que entrou na igreja dele e ele vai também separar a parte de Deus. Tem uma parte ali que não é para ele, é uma parte de Deus. E ele vai ter que entregar para alguém, reconhecer o sacerdócio na vida de alguém. Então pode ser para o pastor que ganhou ele para Jesus, pode ser o pastor que mentoria a vida dele, pode ser o pastor que tem autoridade espiritual sobre ele. O que ele não pode, o que nós não podemos fazer, é pregar uma coisa e não viver ela. É colocar um jugo sobre alguém e não viver aquilo que a gente prega. Certo. Marcos Luiz, pode sim. Quando a pessoa não pode dar os 10%, a gente pode dar outro valor? Pode. Por que que pode? Porque Deus nunca vai exigir de alguém aquilo que ele não pode dar. Deus nunca vai cobrar que alguém faça aquilo que ele não fez antes para alguém. Então, primeiro Deus abençoa, para depois Deus pedir. Então, o dízimo é assim, Deus abre a porta, e como reconhecimento que a porta abriu, eu sou dizimista. Entendeu? Então, Deus faz primeiro. Coloca isso na mente. Deus primeiro faz para nós, e aí depois que ele já fez, ele pede para que a gente reconheça ele na nossa vida. Ó, Matheus.
Meu Responde aí Deus, a pergunta, Mateus, ó. Se meu eu faço a Deus. promessa de ser fiel dizimista e para os anjos do Senhor irá me cobrar, responde aí. Ai, Jesus, eu vou dizer aqui o que é bênção e o que é maldição, que às vezes a pessoa acha que não tem bênção e não tem maldição, mas o que é bênção e o que é maldição? Vamos explicar. Bem ação, ou seja, uma boa ação na minha vida. Então, se eu cumpro o que eu falo, se eu faço o que eu falei, eu tenho o bem em ação ao meu favor. É bênção, o bem em ação. Se eu descumpro o que eu falo, eu quebro um princípio. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Então, eu quebrando esse princípio, o mal em ação. Então, é maldição. E esse bem e este mal, ele vem através dos anjos. Os anjos que estão acampados ao redor do que os temem para o livrar do mal, eles são responsáveis de trazer o bem sobre a minha vida em ação e trazer também, os anjos caídos, o mal em ação. Então, quando eu não cumpro o que eu falo, automaticamente o mal entra em ação na minha vida. Respondido, Mateuzinho? E aí? Deixa eu ler. Tem alguma coisa aí para dizer? Não, só ia falar para o senhor falar aí sobre um pouco mais sobre o dízimo no Novo Testamento aqui, porque senão não vai dar tempo. Uma hora só não dá nem para começar. Meu Deus! É que eu Ei, tinha um. falta só 15 minutos. Já? Só falta 15 minutos. Olha só, vamos para lá então, só para não perder Zacarias aqui, Zacarias capítulo 5. Zacarias capítulo 5, o verso de número 1. É uma visão, tá? E outra vez levantei os meus olhos e vi, eis que um rolo volante. E disse-me o anjo, o que vês? E eu disse, vejo um rolo volante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Isso aqui é o tamanho de uma casa popular em Israel, para os irmãos entenderem. 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Então disse-me, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar, roubará o homem a Deus, em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Qualquer que furtar será desraigado, conforme estabelecido do lado do rolo. Como também qualquer que jurar falsamente será desraigado, conforme estabelecido do outro lado do rolo. E eu farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio dela, e consumirá juntamente com suas pedras e suas madeiras. Então aí está respondido biblicamente, Mateus, que a maldição ela vem sobre aqueles que falam e não cumprem, jurou falsamente. O Mateus perguntou isso aí justamente por causa principalmente daquelas pessoas que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e no dito batismo tem aquelas 3 perguntinhas, né? Promete ser fiel à igreja. Aí a pessoa, diante das testemunhas, diante dos anjos, eu prometo. Promete ser fiel à liderança, eu prometo. Promete ser fiel nos dias, nas ofertas? Não, eu prometo. Então o camarada ali fez um voto. Vamos para a Se não polêmica. cumprir,
não cumpriu o voto, o rolo de Deus vai cair na casa dele. Vamos para a polêmica agora, então. O irmão estava falando ali, eu só peguei o sobrenome Francisco, não sei o primeiro nome, mas ele estava falando que o dízimo é questão da lei, certo? Isso? Certo. Isso. Deixa eu perguntar para ele, não sei se ele está aí com a gente ainda, se Jesus cumpriu toda a lei. É forte, hein? Diga para mim aí, irmão, se Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei. Cadê os irmãos que estão com a gente aí? Diga aí, coloque seu comentário aí. Jesus cumpriu toda a lei? Mateus? E agora, pastor Zé Rui? E aí? Não, deixa eu aprofundar a pergunta. Se Jesus não cumprisse toda a lei, ele poderia me salvar? Aí, ó. Ele falando, meu pezinho aqui, ó. Meu velho. Aí, ó. Pega essa. Pega essa daí, por favor, gente. Se Jesus não cumprisse toda a lei, ele poderia me salvar? Daniel, Zélia, cumpriu. Sim, cumpriu. E aí? Irmão, se ele cumpriu toda a lei, Jesus foi dizimista ou não? Jesus era sacerdote, né? Ah, Sumo sacerdote. o sumo sacerdote. E se ele cumpriu toda a lei, ele tem o único perfeito. Exatamente. Deixa eu perguntar mais um pouco, vai aprofundar aí. O rapaz quis falar de lei, vamos falar de lei. O que é a lei? São os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos só é o resumo da lei, certo? Os 10 mandamentos são o resumo da lei. São 613 preceitos de lei. Pontos da lei. 613. Faz uma conta aí para mim aí. 613 menos 365. Vamos lá. 613 menos 365. Se eu não estou enganado, aqui é 248. Se alguém puder ajudar aí, é isso? 242. Isso? É. Não. Acho que é. 247. 48, né, pastor? 48? É. Michele, 8. Então são 365 mandamentos positivos e 248 mandamentos negativos. Alguns desses estão no homem e os negativos estão sobre a mulher, para dar o encaixe perfeito de toda a lei. Ou seja, quando Deus cumpre a lei, quando Deus estabelece a lei, são 613 princípios que ele já tinha estabelecido no homem antes mesmo de formar a lei de Israel. Porque a lei de Deus vem antes da lei de Israel. Isso nós chamamos de princípios. Que foram... Então o dízimo vai além da lei. O dízimo vai além da lei, porque a lei se aperfeiçoa, princípios são eternos. Aí, ó. Pega essa. Então, leis mudam, regras são alteradas, mas princípios são eternos. Exatamente. E só foi estabelecido uma lei quando se quebrou um princípio.
Por que que o dízimo só foi estabelecido na lei? Porque o homem feriu o princípio. Quando o homem não havia matado, não tinha por que Deus falar para ele não matarás. Quando o homem matou, Deus estabeleceu a lei, porque o princípio foi quebrado. Essa aí é forte, hein? Essa aí é forte. Se o homem não tivesse roubado, então não tinha lei para não roubar. Exatamente, porque, olha só, o homem vivia no espírito, e no espírito ele seguia princípios, mas quando o homem cai, o seu espírito é desligado de Deus, e agora ele vive na lei da alma, do seu querer, do seu bem e do mal que está na sua capacidade de enxergar as coisas. E agora ele precisa de lei, porque antes o seu espírito se conectava direto com Deus, ele recebia o princípio direto de Deus. Ou foi à toa que Deus fez 1 milhão de árvores que era boa para se comer, agradável à vista, e só uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não tocareis. A árvore produzia o fruto sozinha, e o fruto tinha que apodrecer na própria árvore, sem o homem comer. Estava ali, mas não era dele. Não é o princípio do dízimo? Se não for, eu parei. Essa foi para acabar, hein? Se não for, eu parei. Os irmãos não comentam nada, eu acho que vai estar sozinho nessa live aí. Deve ter travado. Deve ter travado aí. Travou a Vamos, mente, gente. não? Sorte o coraçãozinho aí, deixa o like aí. Deixa lá, compartilha com alguém, manda para alguém. Pega um irmão aí que você sabe que não é dizimista, manda para ele aí, enquanto nós estiver aqui, nós vamos responder ele. Aí, pastor, já tá acabando, pastor. Falta 3 minutos, dá 1 hora. 3 Muita minutos? coisa. Deixa eu ver a irmã Aline. Minhas palavras, atitudes, ferem minha vida financeira e material, pastor. Quanto à questão de ser dizimista, irmão, não consegui entender a pergunta da senhora, mas eu vou dizer assim, ó, fere e muito, e muito. Vai ter dízimo e oferta no reino? Claro que vai, é princípio. Aliás, esse Felipe, olha só, aliás, Ele gosta. o irmão falou lá que abrir a janela do céu era chuva, corretamente. E tem um texto em Zacarias, que eu não vou entrar aqui agora, que no reino diz que as nações que não levarem a oferta na entrada de Jerusalém, que eles não vão ter autoridade para entrar dentro de Jerusalém, essa nação que não levar o dízimo e a oferta, a glória das nações, nessa nação no reino não vai chover. Aí, ó. Viu, irmã? Fere muito a vida. Pode falar, Léo. Não, só para não deixar nas suas palavras, esse texto que o pastor acabou de falar aí, Zacarias capítulo 14, versículo de número 17. Olha o que diz. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre elas a praga, porque o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Nos versículos para cima vai dizer, quem não trouxer a oferta na Nova Jerusalém, na terra não vai ter sol e não vai ter chuva. Olha aí, no reino isso. No reino. No reino. No julgamento das nações, no reino. Vou responder a irmã Aline.
Vou responder a irmã Aline com um texto de Jeremias, capítulo 8, e o versículo de número 10. Só vou pegar o carregador aí, pastor. Vai lá, enquanto eu respondo a irmã. Olha só. Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta ao sacerdote, cada um deles se usa de falsidade. Ou seja, olha só o texto da Bíblia. Quando alguém é avarento, podendo fazer, escute bem o que eu estou dizendo, podendo fazer e não o faz, é avareza, sim? Sim. Hoje em dia, há mais divórcio dentro da igreja do que fora dela. Isso aí é escrito. Um dos motivos é: e darei as suas mulheres a outros. É ou não é divórcio? Traição. Divórcio. E darei os seus campos a novos possuidores. É quando se divorcia e alguém de fora tem que entrar a cuidar daquilo que era seu. Por quê? Porque do maior ao menor, podendo fazer, cada um se dá a sua avareza. Então a questão financeira é a causa de muitos divórcios e o próprio Deus que traz essa confusão. Respondido, irmão? Essa questão aí, o pessoal gosta de uma polêmica, né? Levantaram uma polêmica forte sobre isso aí, que a gente não. No outro grupo ali, que eu não vou entrar em mérito aqui agora, não. Mas o Felipe que gosta dessas polêmicas aí. Pastor, mas isso o povo já faz. Deixa de cuidar do que tem para outro vir cuidar. Muitos preferem os materiais do que a mulher. Exatamente, porque se gostasse da família como tem que se fazer, era fiel no altar de Deus, cuidava da obra de Deus para Deus cuidar da sua casa. Então, quando eu me preocupo demais com os bens materiais, aquilo que são espirituais, aquilo que são emocionais, Deus arranca da minha vida. Foi por isso que aconteceu com Adão e Eva lá no jardim, né, pastor? Eles tinham tudo para olhar em tantas outras coisas. No que era para não olhar, quando deixou de olhar para as outras coisas, deixou de comer os outros frutos, deixou de se alimentar das outras árvores. Foi isso que causou eles ter caído. Exatamente. A queda partiu desse princípio. Eu posso falar uma coisa pessoal aqui, que eu tenho visto já. Eu sou pastor há 9 anos. Pouco, mas já para mim é bastante tempo, 9 anos. O primeiro sinal de uma pessoa que quer se afastar de Deus, a primeira coisa que ele corta é o dízimo. Isso é um sinal. Eu estou falando por experiência. Já vi muita gente vir para a igreja, já vi muita gente sair da igreja. E a primeira coisa que faltou foi o dízimo. E o que aconteceu? A pessoa, por não ser dizimista, ela se sente desprotegida. A casa, ela, no mundo espiritual, ela está mais sensível às coisas. E como isso acontece, ela gera uma distância entre ela e a igreja e o ministro. Gera essa barreira. E aí, o próximo passo é: ninguém me valoriza, ninguém vem me visitar, todo mundo está vendo que eu estou passando por essa situação e ninguém faz nada. Por quê? Porque quando ela deixou de dizimar, ela perdeu uma cobertura espiritual. Aí ela mesma se sente desprotegida. E o diabo usa isso para afastar ela cada vez mais da igreja.
Então esse é um princípio que o inimigo ele usa muito, porque tem tirado pessoas da igreja. Mas deixa eu falar uma coisa também. Se doer no seu coração entregar o dízimo, se for uma coisa que te perturba, não faça. Não faça, porque aí não é por graça, não é por amor, e vai gerar coisas mais ruins do que boas. Agora, se Deus tocar no seu coração, ouça a voz do Espírito. Não tem discussão, não tem polêmica. Se Deus não falar com você... Foi isso que o grande Lucão acabou de perguntar aí para nós aí, ó. A bênção financeira pode se transformar em maldição? Pode, porque nós vamos ver lá em Atos, né? Em Atos, Ananias e Safira receberam uma grande bênção financeira, mas acabaram mentindo diante do altar lá e Deus, ó, matou os dois diante do altar. Exatamente. Assim, é importante essa posição, mas importante também falar, Léo, que quando a gente segue os princípios certinhos, aí foi o caso que eles não cumpriram, mas quando a gente segue os princípios certinhos, sendo dizimista, honrando a autoridade de Deus sobre nós, não ser apegado nas riquezas, isso não vai ser para sua maldição, isso vai ser para a bênção da sua família. Deus quer que você prospere. Deus quer que você ande com um carro melhor. Deus quer que você tenha uma vida melhor a ser vivida, oferecer para sua esposa, oferecer para o seu esposo, oferecer para os seus filhos. Deus deseja isso. Está no coração de Deus isso. Se não tivesse isso no coração de Deus, Deus não preparava o melhor lugar da terra e colocava o homem lá. E falava para ele assim, nem trabalha, eu dou tudo para vocês. Então, prosperidade está no coração de Deus. Agora, o que eu não posso, vou falar de líder, é usar a preocupação dos outros com a prosperidade para mim ostentar uma vida de luxo. Isso que é o problema também. Aí tem um monte de irmão que às vezes passa dificuldade, mas honra a Deus, coloca Deus em primeiro lugar, faz de tudo para ser um dizimista, um ofertante, e eu aí ostentando uma vida de luxo, além daquilo que eu posso e muito além da capacidade da minha igreja, da capacidade da minha cidade, por exemplo. Que moral que eu tenho? Eu queria isso, Mas já imaginou eu uma igreja com 1.000 pessoas e andando de Ferrari zero? É isso que às vezes gera uma barreira dentro do coração das pessoas. Porque aquilo que Deus vai me dar condições para eu fazer a obra dele. O meu coração que recebe dízimo tem que estar muito mais na obra de Deus ainda, para não aplicar só os 10% que eu vou oferecer na vida do meu líder, mas também a parte que é para o meu sustento, eu também tenho capacidade de avançar com a obra de Deus na igreja que eu sou pastor. Forte. Então mesmo as bênçãos de Deus, usadas de forma errada, pode se transformar em maldição. As bênçãos financeiras, né, pastor? Exatamente. Vamos partir para o encerramento? Vamos lá. Para encerrar aqui, o irmão também falou que diz uma coisa da lei. Só que eu pergunto, a lei foi antes ou depois de Abraão? A lei foi depois de Abraão. Então por que Abraão entregou o dízimo de tudo? Ele não aguentou, eu falei para você que ele não ia aguentar. A lei foi antes ou depois de Jacó? Depois. Então por que Jacó fez um voto com Deus falando assim, se o Senhor for comigo no meu caminho
me der pão para comer, roupa para vestir, eu voltarei e darei o dízimo de tudo. Alguém perguntou, princípio, alguém perguntou aí, para de ser hipócrita, pregando o dízimo mensal. O dízimo não precisa ser mensal. O dízimo também não precisa ser anual. Se você chegar no final da sua vida, entregar o dízimo de tudo, ter tudo marcado no caderno, para Deus é a mesma coisa. O camarada não consegue nem guardar R$2 no banco, rapaz. Por mês vai guardar o dízimo. Entendeu? Entendeu? Aí tem pessoas que trabalham por dia e ele sabe que se ele guardar o dinheiro dele 30 dias, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir dar o dízimo no final dos 30 dias, que a conta aperta. Então eu já tive irmão da igreja aqui que ele entregava o dízimo todos os dias. O dízimo não está ligado ao tempo, gente. O dízimo está ligado à honra. A irmã gostou dessa daí, foi forte? O dízimo está ligado à honra. Boa noite, muito bom ouvir os senhores. Até a próxima. Coloco meu nome nas orações. Poliana, Emily e Rogério. Amém. Vamos colocar assim. Deus abençoe por acompanhar a gente até aqui. Ô, Léo, dá faz a sua finalização aí, seus agradecimentos. Agradecer a todo mundo aí que esteve conosco aí, bastante gente, uma Rosana, Lucão, pastor Zé Rui, Aldelis, Mateus, José, Mateuzinho sempre está conosco aí. Pastor Juliano. Pastor Juliano está conosco aí também. E você possa compartilhar essa live. A gente está aqui não para ficar famoso, que a gente quer fazer com que o Evangelho de Deus seja pregado de uma forma certa, de uma forma clara. Costumo dizer que você não deve nem pode acreditar naquilo que as pessoas estão dizendo para você. Você tem que analisar aquilo que a Bíblia diz para você. Então, o nosso papel aqui é passar o que a Bíblia está dizendo, não o que eu estou achando, que o pastor Emerson está achando, mas o que a Bíblia diz sobre dízimo, o que a Bíblia diz sobre a oferta. Não deu nem tempo, pouco tempo, não deu nem tempo de falar sobre a oferta. Então, isso aqui, ó, a Bíblia tem que ser o seu manual. Aqui tem que direcionar. No caso, esse manual aí é da Miriam, né? Então, aqui nós usamos o mesmo manual, né? Ah, entendi. Leva para o mesmo caminho. Entendeu? Não importa se seja sua Bíblia rosa, azul, verde, está no papel, no celular. O importante é ler a Bíblia, estudar a Bíblia e andar segundo aquilo que a Bíblia está dizendo. Deus abençoe a sua vida, você tenha um restante de semana abençoado, próspero, que as bênçãos do Deus de Israel estejam sobre a sua casa. Tchau. Amém. Gratidão demais por todos os irmãos que acompanharam, 1 minuto, 2 minutos, já até aqueles que já saíram. Gratidão a Deus pela sua vida, obrigado por estar conosco esse tempo. Lucas Santos, Deus abençoe, Mateus de Croca. Próxima segunda-feira nós estaremos aqui novamente glorificando a Jesus. A partir das 6 horas, na segunda-feira, então, nós estaremos aqui e teremos um convidado também especial, diretamente da cidade de São Paulo. O pastor Rafael provavelmente estará aqui conosco e com certeza terá também uma palavra, uma direção de Deus para a sua vida. Comente aí o assunto que você deseja para as próximas lives, para mim estar entrevistando ele, falando com ele, e ele vai trazer uma direção para nós. Deixa aí no comentário em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.
uma boa noite, fiquem todos com a graça de Deus, que Deus possa abençoar a sua casa, Deus possa abençoar a sua família e que você possa ser bem-sucedido em todos os seus planos, em nome de Jesus. Fique com Deus. Tchau, tchau. Natalício, Deus abençoe.